Obrigado, saudações, família, saudações, bênçãos para todos e cada um de vocês que estão aí. Do outro lado, eu estou aqui, estamos com o grupo, estamos em Éfeso. Um dos lugares que preserva muito da antiguidade e toda essa arquitetura da época antiga e um dos lugares onde há muita história. Então eu vou mostrar para vocês agora o que estou vendo aqui na minha frente, ou seja, o que meus olhos estão vendo, para que vocês possam vivenciar essa visita com a gente e o grupo. Hoje estou sem boné, passei protetor solar, mas a verdade é que está agradável, tem uma brisa bem gostosa. Está bem, são mais de 2 horas da tarde. Estamos explorando aqui e vou mostrar um pouco para vocês. Lá vamos nós, vamos subir. Lá vai, olhem só. Como vocês podem ver, tem muitos asiáticos. Nós nos encontramos aqui durante esse tour. Em todos os lugares que visitamos, tinha muitos asiáticos. Olhem, já estão todos vindo. Não sei exatamente. Eu tenho muita dificuldade em identificar se eles são coreanos ou chineses. Não sei, mas tudo bem, vamos lá. Há pouco estávamos lá em cima, numa vista panorâmica de cima, e o guia me disse que por esta rua onde estamos caminhando, e que vocês também estão vendo aí, caminharam o apóstolo João, caminhou o apóstolo Paulo, e segundo a tradição, ou seja, segundo a tradição, considera-se ou acredita-se que Maria, a mãe de Jesus, esteve neste local por 9 anos, na cidade de Éfeso. Eles consideram e acreditam que está do outro lado ali da montanha. Aquela é a tumba de Maria. Também existe outro local em Jerusalém chamado Tumba de Maria. Quando vocês vão perto do horto do Getsemane, a tradição também diz: aqui está a tumba de Maria. A gente entra ali como se fossem cavernas. Então, bem, a Bíblia não nos diz nada sobre onde ela foi sepultada, onde morreu, né? Não temos essa informação. Mas eles se baseiam em Policarpo, que dizem que Policarpo deixou alguns escritos e ele era um dos discípulos de João, então Policarpo viveu por aqui. Então, de acordo com seus escritos, diz que Maria esteve por este lugar, mas enfim, novamente a tradição e os escritos. Este lugar é bem grande, este lugar que estamos vendo aqui na nossa frente. Era a casa dos ricos, ali vivia o pessoal que tinha dinheiro. Por onde estou andando agora? E esse lugar que temos todo atrás, ali era onde vivia, ou onde ficava, digamos, o parlamento, tudo que tinha a ver com a parte francesa do governo. Chamava-se Ágora, chama-se Ágora, que isso significa como a praça. E era a praça daqueles que tomavam as decisões. Da experiência de impostos, não impostos. Era o governo concretamente do povo. E só eles podiam habitar nesse setor. Ali não vivia o povo comum. O povo que pagava os impostos não vivia aqui, nesse lugar. Então aqui há como saunas, muitas saunas, há bibliotecas, há teatros, há diferentes coisas. Olhem isso, por exemplo, são banhos romanos. Olhem só, banhos. Por baixo corria água, aqui uma pessoa sentava ao lado da outra e faziam suas necessidades naturais, fisiológicas. Debaixo daquele buraquinho corria água, vejam ali. E tudo aquilo levava absolutamente tudo. Eu trouxe vocês aos banheiros antigos, é assim que começamos o tour. Primeiro começamos o tour pelos banheiros, os sanitários, e depois começamos a caminhar. Então era assim que funcionavam os banheiros na época antiga. Olhem essas antiguidades lá em cima. Há uma mistura de épocas, aqui temos época grega, época romana também, e também época turca, diferentes construções, diferentes edificações. A pedra vermelha geralmente é mais comum na Turquia.
Também temos tudo isso que é a pedra de mármore, desculpe, otomana, a pedra vermelha. E também temos isso do mármore, isso também. Geralmente, na cidade de Jerusalém, por exemplo, era trazida da região de Tarsis, que ficava do outro lado do mar, do outro lado de Jope. E então, de lá vinham as embarcações e traziam as construções de pedras que foram usadas para embelezar o que era o segundo templo do rei Herodes. E tudo era trazido do território de Roma, da Itália. Aquela edificação que vemos ali na nossa frente é uma biblioteca. Era uma biblioteca. Também nos disseram que, na verdade, é um funeral, não, desculpe, um túmulo. Então, ali estava sepultado um tal Celso, e por isso é chamada de Biblioteca de Celso. E havia vários livros. Havia duas bibliotecas importantes aqui neste território. Uma delas era a de Sardes. Por causa do tema do perdão, a de Pérgamo, por causa do pergaminho, que ali lentamente iria competir com a maior biblioteca daquela época, que era a de Alexandria, no setor do Egito. Eu conto histórias bíblicas para vocês enquanto vamos percorrendo esses lugares antigos. Livro de Efésios. Quando a carta aos Efésios foi escrita, ela foi direcionada aos crentes que viviam nesta cidade. Por aqui havia muitos judeus crentes inicialmente que aceitaram Jesus como seu Messias e Yeshua como seu Salvador. E Paulo, lembrem-se que ele sempre disse e continua dizendo ao judeu primeiro e depois ao grego. Ou seja, seu objetivo sempre foi compartilhar a mensagem com o povo judeu. Então ele ia e procurava as sinagogas. Na verdade, ele alugava casas ao lado da sinagoga para poder conquistar o rei, o rabino, o líder principal da sinagoga, e assim, dessa forma, poder compartilhar a mensagem com os membros da sinagoga. Ele era rabino, lembrem-se, Paulo era um grande rabino. Conhecia muito bem as escrituras e, obviamente, falava ao povo na linguagem que o povo entendia. Não estou me referindo ao idioma, não estou falando de espanhol, inglês ou hebraico, estou me referindo aos conceitos. Frequentemente lemos parábolas que no mundo hispânico não são compreendidas, mas entre o povo hebreu são, pois era um conceito comum para eles. Não é? Entender as parábolas. Onde estamos? Agora estamos na biblioteca. Este edifício tinha 2 andares. Olhei para cima. Essas pessoas gostavam sim de ler muito, de escrever muito. E as escrituras aqui eram testemunhadas em pedras. Então, nas bibliotecas dos ricos, aquelas que acabamos de ver antes, onde eles moravam, foram encontradas rochas com escrituras. Então, as rochas com escrituras são um símbolo, nos mostram que se escrevia em pedras na antiguidade, pelo menos aqui em Éfeso, não por papiros. Papiros eram usados no território egípcio e em Pérgamo, Pérgamo era pergaminho. Ok? Então aí aprendemos mais uma coisa também. Ok? Volto ao livro de Éfeso. Tenho que descer por aqui. Ok, vamos descer. Essas escadas são antigas, né? Não seguem o padrão de altura atual para a reconstrução. Os degraus são mais altos, bem mais altos. Então, Éfeso, o apóstolo Paulo, chega por aqui. Ele é enviado para pregar aos não-judeus. Entre os não-judeus encontramos os gregos, e eles começam a receber a mensagem do povo hebreu, ou seja, especificamente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando começa a compartilhar sua mensagem, aqui nele vem acompanhado. Ou melhor, ele encontra um casal
Esse casal, ele se chama Áquila e ela se chama Priscila. Quem são os responsáveis por começar e criar o campo missionário? Vamos chamá-lo assim, como conhecemos hoje. Então, eles conseguiram uma casa, trabalhavam de alguma forma, foram eles que empregaram ou ensinaram Paulo o ofício das tendas. Lembre-se que Paulo era bivocacional, ele não vivia do ministério, ele não tinha um salário ministerial, ele construía tendas, assim como muitos de nós que temos que trabalhar para nos sustentar, não vivemos do ministério. Então, o apóstolo Paulo era isso que ele fazia, ele trabalhava, construía tendas e dessa forma investia o dinheiro em suas viagens para onde o Senhor o estava levando. Então ele, juntamente com Áquila e Priscila, tinham o negócio de fazer tendas de campanha e assim eles se autossustentavam e tinham sua casinha por Éfeso. O plano inicial de Paulo era passar um tempo aqui e compartilhar a mensagem. E lembrem-se que ele tinha um dom que o Senhor lhe havia dado, de libertação de demônios e dom de cura. Isso era o que o apóstolo Paulo tinha. Então diz que quando ele estava por aqui, compartilhava a mensagem e muitas pessoas recebiam cura. E muitos outros eram libertos de demônios. É-nos dito no livro de Atos, capítulo 19, que havia um sacerdote judeu que tinha filhos homens e que eles também queriam orar, assim como o apóstolo Paulo, e libertar essas árvores gigantes e libertar as pessoas da opressão dos demônios. Então eles oravam dizendo: nós te libertamos em nome do Deus de Paulo, ok? E não acontecia absolutamente nada, claro. Porque não era que eles tinham o dom, nem tinham sido convertidos 100% ao Deus de Israel, apesar de serem parte da linhagem. Mas não tinham sido convertidos 100%. Não tinham tido a revelação de Jesus como seu Messias, como seu Salvador. Não funcionou. Eles só queriam copiar, imitar. Eles pensavam que se fizéssemos o que ele faz, ou se dissermos o que ele diz, se nos movermos como ele se move e tudo mais, vamos conseguir. Mas não funcionou. Então, o que aconteceu foi que um dia eles se depararam aqui em Éfeso com um demônio, um endemoniado que estava por aí. E eles foram e disseram isso para ele: libertamos você em nome do Deus de Paulo, nada aconteceu. E o demônio disse: olha, Paulo eu conheço, ao Deus de Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Então o demônio passou a persegui-los. Esses caras ficaram com tanto medo que saíram correndo, ficaram assustados, e aí dizem: o que é isso? Que situação é essa? Foi muito notório para a cidade. Adélia nos diz isso também em outra ocasião, quando nos lembra que Tabita, lembram da Dorcas, que também é ressuscitada pelo apóstolo Pedro. E então diz que também foi notório para os da cidade de Jope. O mesmo termo também nos diz que foi notório para os cidadãos de Éfeso. O que aconteceu com o endemoniado? E então as pessoas começaram a acreditar mais em Paulo. Então diz que as pessoas traziam até panos, traziam roupas dos doentes ou dos endemoniados que estavam em sua casa, para que Paulo pudesse orar por eles e para que fossem curados e libertos. Aqui, por que faziam isso? Porque havia uma corrente de espírito, de magia, adivinhação, feitiçaria. Aqui reinava e operava tudo isso com muita força, o tema da feitiçaria, todo o trabalho oculto. E então, por isso as pessoas costumavam e faziam isso. E isso trouxe isso para Paulo. Coisas aconteciam com Paulo presente, pois o Espírito do Senhor estava nele. Então Paulo decidiu ficar mais um tempo, e como inicialmente era por um período curto, ele acabou decidindo ficar mais um tempo. E nesse tempo a mais que ele ficou. É aí que o Evangelho começa a crescer. Aqui era um porto, o Evangelho continua se espalhando e continua crescendo para outro lado. Então, enquanto tudo aquilo está acontecendo, em um determinado momento, ele precisa se mover. E quem fica aqui à frente de todo o ministério foram Priscila e Áquila. Também tínhamos outro líder sacerdote judeu chamado Apolo, que também esteve por aqui.
Na verdade, esses eram nomes gregos, mas eram personagens judeus, o que é bem interessante. Acontece que a divindade dos gregos, na crença mística de todos os deuses gregos, eram seres humanos, mas eles os transformavam em deuses. Olhem lá em cima, você chega onde esteve o apóstolo Paulo compartilhando a mensagem de Atos. Há um hipódromo também por aqui, onde se acredita que possivelmente ele também lutou com feras, como uma espécie de gladiador. Não podemos afirmar isso, mas ele mesmo diz, assim como lutei com as feras. Quando fala do tempo vindouro e quando fala da ressurreição, mesmo no livro de Atos, capítulo 19. Lendo o capítulo inteiro, você vai entender o que estou dizendo. Então, onde que está? Já me desviei um pouco da história, estou contando várias histórias juntas. Então Paulo vai ficar. Aquiles e Priscila, aqui como líderes, iniciam a divulgação do Evangelho e fundam uma comunidade destinada justamente a este local. É onde o apóstolo João, que estava em Pátimos, na ilha, naquele momento, quando ele foi exilado, é onde ele recebe a mensagem do anjo que o Senhor havia dado ao anjo. Então ele escreve o que nós temos hoje como Apocalipse e diz: e escreve aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Lembram de Apocalipse capítulo 2, do 7 ou da estrela da manhã? Sempre dá uma característica de quem é, né? Sem dizer o nome, mas obviamente estamos percebendo e sabemos que está se referindo a Jesus. E Jesus vai dizer o nome só depois ou vai revelar o seu nome só depois? No final do livro do Apocalipse. Mas nas cartas ele não revela o nome, mas nos dá características dele, de quem ele é. E obviamente nós entendemos por eliminação que é Jesus, o Messias, o Salvador, Yeshua. E então essa carta, Apocalipse, capítulo 2, é quem está falando as cartas às igrejas, às congregações. Ok, Lot está dizendo exatamente o que está sendo falado para a comunidade daqui, deste povo, da comunidade de Éfeso. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Ali é o lugar onde o apóstolo Paulo ensinou, onde ele falou: vamos subir essas escadas e eu vou ficar no palco para que vocês possam ver onde o apóstolo Paulo ficou em pé. Então vamos subir um pouquinho. E onde ele esteve compartilhando e onde as pessoas ouviram sua mensagem? Vamos assim? Que bom me ter por aqui, né? Enquanto isso, você está na comunidade da sua casa, no conforto da sua casa, com o ar-condicionado ligado, tomando um refrigerante. Tranquilo, lembre-se de mim enquanto estiver assistindo a este vídeo e diga: irmão, oramos por você, que o Senhor renove suas forças. Não, eu amo muito vocês, por isso fazemos o que fazemos, por isso nos esforçamos. E aqui vamos nós. Espero que em algum momento vocês venham, aqueles que não puderam vir, venham e pronto, e estejam aqui com a gente aprendendo. Ok, olhem. Há uma diferença de 5.000 números, porque há quem diga que aqui cabem 25.000 pessoas, e há quem diga que aqui cabem 30.000 pessoas. Então o apóstolo Paulo está, digamos, por aqui. Esse cenário que vocês veem agora, obviamente na época antiga não existia. Agora deve ter algum show ou algum evento, né? O que eles estão preparando? Olhem, ali está a iluminação, mas todas as pessoas ficavam aqui. E então ele pôde compartilhar diante de uma multidão de pessoas porque elas queriam ouvir sobre o Deus único. Quem era esse Deus único de quem tanto falavam? Que era invisível, que fazia milagres, que não podia ser visto e que se declarava ser o Deus criador dos céus e da terra? Olhem o cenário, que bonito. Deve ter alguma peça ou algo assim aqui. E então eles vieram aqui e deram a chance para Paulo poder compartilhar. Lembram de algo semelhante em Corinto. Onde mais ele compartilhou?
Ele já havia palestrado antes e justamente ele não teve o apoio 100% do Senhor. Olha o que acabou de acontecer comigo. Ele pula isso, né? E então não teve o apoio 100%. E é aí que ele diz aos coríntios: estou aqui diante de vocês com temor e tremor, porque não trago coisa de homem, mas o próprio Cristo crucificado. Então ele entendeu que não precisava falar assim da sua sabedoria como rabino, mas sim que ele tinha que compartilhar sobre ele. O Messias, da sua revelação por meio e através do Messias. Eu vou subir por aqui, vamos um pouco mais para que vocês possam ver algo mais lá de cima. Pelo menos vou até a metade, pois reparem que há algo, tem uma cerca que já não vai me deixar continuar avançando. Vou chegar aqui, pronto, chegamos. Cheguei. Por ali eu poderia continuar, mas tem uma cerca. E seguir mais umas 2 linhas, mas veja o quão grande é isso e o quão alto é isso. Ainda estou no primeiro descanso, ok? Olha, descanso 1, você vê a letra, né, os números. Ali vai ter o descanso 2 e lá em cima tem o último, o descanso 3. Olhe ali, atrás daquela criança, o vomitório, que era a entrada e saída, e o camarote. Nós temos em Israel algo semelhante, né? Em Cesareia Marítima. Lá, ao longe, é possível ver mais vestígios da cidade de Éfeso. Este lugar é enorme, por ali também é a saída do local, há 2 saídas ou 2 entradas. Nós entramos pela parte de cima, que é o ágora dos políticos, e este é o ágora do povo. Ou seja, a Praça do Povo. Esta é a Praça do Povo. E onde estávamos quando começamos o vídeo era a praça política. Das decisões políticas, onde ficava o parlamento, onde estavam os vereadores, os assessores do governo e todos aqueles que tomavam decisões para tratar dos assuntos do povo. Bem, família, por aqui eu encerro este vídeo. Não quero fazer um vídeo longo e vou cumprimentar vocês. Vamos ver. Como eu cumprimento vocês? Aí está, aí cumprimento vocês aí. Acho que aí dá para ver. Obrigado por me acompanharem em mais uma experiência aqui nas terras bíblicas. Estamos, como eu disse, percorrendo o que restou do que igrejas que receberam aquelas cartas que foram enviadas ao livro do Apocalipse, Revelações e Galute na língua hebraica. Então, obrigado por me acompanhar e nos vemos em algum momento para que possamos continuar aprendendo sobre a Bíblia no lugar onde aconteceram os fatos. Pronto, há vários vídeos que estamos subindo aos poucos, sem edição. Do jeito que sai do forno a gente faz, mas o importante é que queremos compartilhar com vocês, ok? Então é isso, nos vemos em breve, aguardem o próximo vídeo. Seguimos nosso passeio, hoje é nosso último dia de tour aqui e já estamos indo para a Grécia. Primeiro vamos passar pela região de Troia, onde se lembra a história daquele Aquiles, lembram? Lá falaremos sobre ele. Muito bem, família. Aí está esse pessoal fazendo barulho. Shalom, shalom a todos e bênçãos.